Olá, seja bem-vindo à primeira edição do ADUFG Entrevistas. Para começar com chave de ouro, estamos aqui na reitoria da UFG, onde vamos conversar com o reitor Edivar Madureira Brasil. E aí, professor, tudo certo? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade e o privilégio de estrear o ADUF Entrevista aqui com vocês, né? Estamos aqui à disposição para conversar um pouco sobre a universidade, sobre o Brasil, sobre a educação, sobre o que vocês quiserem. Excelente. E a primeira pergunta que eu tenho para o senhor é sobre a situação financeira da UFG. Até onde nós sabemos, a UFG continua no vermelho e eu queria saber qual é o plano para 2020 e como está o relacionamento com o MEC em relação à liberação de verbas. Bom, a situação da universidade do ponto de vista orçamentário e financeiro é extremamente delicada. Como vem sendo delicada desde 2015, nós convivemos com um orçamento insuficiente para as nossas despesas de manutenção. Uma universidade do tamanho da UFG, com os cursos que a UFG tem, com os serviços que a UFG presta, tem uma despesa mensal de manutenção, e aí manutenção eu estou me referindo principalmente a energia elétrica, água, despesas com comunicação, segurança, limpeza, manutenção de obras, manutenção predial, que gira em torno de 7 milhões por mês, né? Então, nós fechamos o ano de 2019, mesmo com 100% do orçamento liberado, o orçamento de custeio, nós fechamos o ano com 22 milhões e alguma coisa de déficit, ou seja, nós fechamos no vermelho em 22 milhões, o que corresponde mais ou menos a 3 meses. Isso significa que o orçamento aprovado para 2020 é um orçamento para 9 meses de manutenção da universidade, em que pese todos os esforços que temos feito de redução dessas despesas, né? Há um exercício muito grande, desde a época do professor Orlando, para reduzir essas despesas, mas a gente não tem conseguido equilibrar o orçamento, porque a universidade não para de crescer. Isso é muito positivo. E aí a contradição maior disso tudo é que a nossa captação de recursos em projetos de pesquisa, junto tanto à iniciativa privada quanto junto aos próprios governos, né, ela já supera o nosso orçamento, mas com recursos que não têm como ser utilizados nessas despesas de manutenção. Então a gente vive essa contradição, será um ano difícil. O apoio do parlamento será decisivo, né? O diálogo com o MEC continua um diálogo difícil, em função muito de uma pauta muito ideológica e de uma postura do MEC de apostar em soluções que são amplamente rejeitadas pela comunidade universitária, como é o caso do Futuris. Então, prevemos um ano difícil, de muita batalha, de muita luta, e para isso a gente conta com toda a comunidade universitária e conta também com outros parceiros. Aproveitando o que o senhor disse, como está esse relacionamento com os nossos parlamentares? Os nossos deputados, senadores, eles estão em contato com o UFG? Estão sendo abertos a este diálogo? Permanente. Eu acho que esse movimento que a universidade faz já há algum tempo, de construir uma relação muito altiva com a bancada, muito pé no chão, de muita franqueza, e mostrando de fato a universidade. A gente tem tido a visita de parlamentares aqui, eles ficam extremamente impressionados com a capacidade de resposta, com a infraestrutura instalada, com aquilo que a universidade pode oferecer, que por incrível que pareça, é desconhecido de muitos ainda. Então a relação é boa, é positiva, e nós sabemos que travaremos batalhas enormes no Congresso esse ano de 2020, né? A começar pela medida provisória 914, que fala da eleição de reitores, o projeto de lei do Futuris, que está em consulta pública e que deve ir para o Congresso em fevereiro, a lei de autonomia universitária que tramita no Congresso, a emenda da deputada Luísa Canziani, que permite que a universidade utilize a receita própria sem o limite de teto de gastos. Então, eu diria que o ano 2020 é o ano da nossa ação forte no Congresso Nacional. Precisamos estar com essa relação absolutamente azeitada para
para que a gente consiga mostrar, né, aquilo que a universidade pode oferecer e aquilo que a gente pode obter de avanços para a educação brasileira como um todo, em especial para a educação superior. O senhor já se adiantou aos nossos principais assuntos. A minha próxima pergunta é em relação exatamente à medida provisória 914, que quer mudar a forma como os reitores são escolhidos. O senhor é vice-presidente da Andifes. O João Carlos, presidente, já se manifestou contra. Ele acredita que a medida fere a autonomia universitária. Que tipo de posicionamento a UFG pode tomar? Como ela pode agir em resposta a essa medida provisória? Olha, eu vou responder essa pergunta trazendo um pouquinho da história da UFG. E a história da minha vida se mistura um pouco também com a história da UFG, porque eu fui aluno aqui na graduação, no mestrado, e eu me lembro perfeitamente, em 1985, quando eu começava o meu mestrado lá na Escola de Agronomia, nós tivemos a primeira eleição para reitor na UFG. Eram 12 candidatos, né? E naquela ocasião, o candidato escolhido pela comunidade universitária para ser o reitor da UFG foi o professor Joel Pimentel Ulloa, né? E que foi nomeado reitor pelo presidente à época. E de lá para cá, todas as outras eleições na Universidade Federal de Goiás foram conduzidas na forma de uma consulta organizada pelas entidades, como acontece até hoje, né? E os resultados dessa consulta foram respeitados pelo Conselho Universitário, que elaborou sua lista tríplice, e em nenhum momento nessa história de já 35 anos nós tivemos uma pessoa que não tivesse vencido a consulta na comunidade universitária não ter sido nomeado reitor. Ou seja, é um processo que deu certo, que dá certo, que tem um acúmulo, que tem história, que tem uma cultura institucional em torno desse processo, que a comunidade aceita, avaliza, e os resultados, né, são, além de respeitados, mostram que a universidade caminhou, e caminhou sempre, né, para melhor a cada mandato. Cada reitor se superou o seu antecessor, não porque fosse melhor ou pior, mas porque deu continuidade a um processo, independentemente da simpatia por uma ideologia mais à esquerda ou mais à direita, que nessa trajetória, é claro que nós tivemos reitores com perfis diferentes, mas a universidade avançou. Então, essa medida provisória traz um componente novo, que ela desconhece o Conselho Universitário e ela abre uma porta para que pessoas que não representam a comunidade universitária sejam nomeadas reitor. O avanço que a gente precisa ter na legislação atual é justamente o fim da lista tríplice, né? É eliminar e respeitar a vontade da comunidade universitária, que dentro da sua cultura define a proporcionalidade dos votos, dentro da sua autonomia, e é isso que a gente defende. Em primeiro lugar está a autonomia universitária. E a gente percebe que nesse ano, com vários reitores que não venceram a disputa sendo nomeados, a gente já percebe muitas turbulências nas universidades onde isso aconteceu. Torna a universidade ingovernável e com consequências muito sérias para o ensino superior brasileiro. Então, a medida provisória precisa ser enfrentada no Congresso. Estranha muito que vários projetos de lei já tramitam no Congresso sobre esse tema, que poderiam ser aproveitados para ser aperfeiçoados, e a gente é surpreendido no finalzinho do ano, né, no dia, na véspera do Natal, com essa medida provisória. Então poderia-se até mudar a forma como essa eleição é realizada, mas não dessa maneira. Sim, aperfeiçoar o processo, nós somos todos favoráveis a isso, nós somos favoráveis a evoluir, a avançar, mas é preciso respeitar a comunidade universitária e respeitar a autonomia universitária. São dois valores que a gente não pode abrir mão. Bom, professor, no ano passado nós tivemos uma luta longa em relação ao programa Futurice. A UFG se posicionou contra, houve até a Assembleia Universitária. Eu queria saber agora como o senhor avalia essa segunda fase, essa nova versão do programa Futurice,
que atualmente está em consulta pública. O que estranha o tempo todo nessas políticas que o governo quer implementar é justamente a absoluta falta de diálogo do governo com a universidade. O cerne de todo esse projeto é justamente a questão da gestão da universidade a partir de instrumentos como contrato de gestão ou contrato de desempenho. Esse nome mudou nas diferentes versões, mas ele coloca ali uma coisa que não cabe dentro da universidade, né? A universidade não pode ser gerida a partir do engessamento de regras pré-estabelecidas, porque se nós não tivermos autonomia e capacidade de mudanças e de adaptações de rumo em função dos avanços da pesquisa e da ciência, nós vamos ficar absolutamente imobilizados. E a grande virtude da universidade e a grande vantagem é essa mobilidade, né? O projeto desconhece a extensão, o projeto tem um foco direcionado para o mercado, e nós não temos nenhum problema em trabalhar com o mercado. Nós temos inúmeras empresas trabalhando junto conosco, desenvolvendo pesquisas, pagando por essas tecnologias, mas a universidade tem uma outra função, que é a inclusão, que é chegar na periferia, que é modificar a realidade da sociedade, que é promover o desenvolvimento, e isso é incompatível com os contratos de desempenho. Então ele desrespeita flagrantemente a autonomia universitária, né? E ele traz instrumentos que nós já utilizamos. Então, a nossa insistência com o MEC é que nós precisamos de ter condições de garantir a manutenção da universidade na sua normalidade. As universidades já fazem o resto. Eu dei um exemplo na nossa primeira pergunta, na sua primeira pergunta, que hoje a captação de recursos da Universidade Federal de Goiás já é maior do que o seu orçamento de OCC, que é outros custeios de capital. A gente capta mais do que o governo destina para a universidade. Só que o que o governo destina é para a gente fazer manutenção, fazer assistência estudantil, e a gente precisa dar conta disso. O resto, hoje a universidade tem condição de fazer com o potencial humano e infraestrutura laboratorial que tem instalado. Então, nós não precisamos do Futurice, nós precisamos de agilizar alguns mecanismos na universidade, como o processo de compra, que é extremamente complexo e burocrático, e a gente é avaliado, auditado e fiscalizado por conformidade e não por resultado. Ou seja, você precisa comprar alguma coisa para a universidade absolutamente dentro da conformidade, mesmo que aquilo não seja o material correto para que a sua pesquisa dê resultado. Então é esse entendimento que o governo brasileiro precisa ter em relação a esse papel de vanguarda, de pioneirismo que a universidade tem, né? E a possibilidade da gente utilizar a nossa receita própria no ano seguinte, a gente ter superávit e não perder esse superávit, né? Dou sempre o exemplo, em 2018 a UFG perdeu 4 milhões de reais de receita própria do centro de seleção, porque o pagamento foi feito no final do exercício, não tinha como fazer um empenho e nós perdemos. E às vezes porque nós superamos aquilo que a gente tinha previsto, que é arrecadar de receita própria. Então, esses mecanismos, se eles fossem superados, a gente conseguiria fazer muito mais. Agora eu vou trazer uma pergunta mais para o nosso âmbito institucional, que é que este ano nós temos a eleição da nova diretoria lá no ADUFG Sindicato. Quais são as perspectivas do senhor para esse pleito? Olha, eu como gestor, a gente sempre guarda a distância regulamentar desses processos, né? É um processo importante, que é um processo de discussão da política em relação ao docente, né? A DUF tem se feito muito presente no Congresso Nacional, no dia a dia da universidade, tem um papel decisivo. Nós temos, lógico, pautas convergentes, temos as nossas diferenças, mas a gente sempre se respeitou. E eu espero que quem vier a dirigir a DUF, a gente continue trabalhando nessa lógica, né?
cada um conhecendo o seu papel. Eu falo muito isso, e falei muito isso no ano passado, que DCE, Sint, ADUF, outras organizações, gestão, todos têm um papel e uma importância fundamental nessa luta que nós estamos travando em defesa da universidade pública, com aqueles conceitos que nos unificam, né? Uma universidade pública, gratuita, de qualidade, democrática, inclusiva, e é claro que cada um tem o seu espaço para contribuir nessa luta, né, de convencimento dos diferentes atores. Então o sindicato é fundamental, a conscientização do docente dessa situação que a gente vive também é fundamental, e então a gente espera que tenhamos uma ADUF forte, é fundamental que tenhamos uma ADUF forte para a gente seguir nessa luta, será decisivo. É claro que a gente encontre sempre uma pauta que nos unifique para poder lutar. Levando em consideração essa resposta, eu queria encerrar pedindo para o senhor deixar um recado para os nossos professores filiados, dizendo qual que é a importância deles se engajarem com o sindicato, qual que é a importância que essa participação dos nossos professores no movimento, na associação dos professores, qual impacto isso tem para o crescimento da UFG? É fundamental a participação no dia a dia das atividades da universidade como um todo, né? E na atividade sindical não é diferente, né? A nossa carreira é constantemente ameaçada, né? Os direitos são constantemente questionados, mudanças se anunciam no horizonte em relação ao nosso papel na sociedade, e é fundamental que a gente tenha as pessoas conscientes, absolutamente conscientes do seu papel, e de saber que o que está sendo decidido agora tem impacto no nosso amanhã, né? Então defender as nossas conquistas históricas de carreira nesse momento é fundamental para que a gente tenha amanhã a tranquilidade na nossa aposentadoria, mas muito mais do que isso, que a gente continue atraindo para as universidades cérebros brilhantes, pessoas idealistas, comprometidas, extremamente competentes, para que a gente possa construir o Brasil que a gente quer. É isso. Muito obrigado, professor Edivar, participar do programa com a gente. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? E sempre à disposição. O UFG Entrevistas vai ficando por aqui. Não esqueça de curtir os nossos perfis nas redes sociais e de ficar atento para as novidades. Até a próxima!